Olá, pessoal! Para quem está aí na maratona dos concursos, o regimento interno da Câmara é um daqueles temas cheios de detalhes, né? E cada um deles pode ser a questão que decide a vaga. Então, nesta nossa análise, a gente vai direto ao ponto. Focar naquelas pegadinhas clássicas, nos detalhes que fazem toda a diferença na hora da prova. Bora lá? Olha só, já para começar, uma daquelas afirmações com cara de prova, bem no estilo certo ou errado, né? A Câmara dos Deputados só pode se reunir em Brasília. Parece óbvio, mas será que é tão simples assim? A resposta para essa pergunta é um exemplo perfeito do tipo de pegadinha que a gente vai desvendar hoje. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente fala da sede, da regra e da exceção. Depois, o calendário legislativo ordinário e as suas regras mais críticas. Aí a gente passa para exceções extraordinárias, que tem um foco bem restrito, e para fechar, aquele resumo final para a prova, bem direto. Vamos lá então, começando pelo básico do básico, a sede. A gente vai desvendar o artigo 1º. Ele define a regra geral, mas, como todo bom concurseiro sabe, é a exceção que a banca adora cobrar. Primeiro, vamos estabelecer o padrão. Onde, afinal, a Câmara se reúne? Bem, a regra é exatamente essa aí, sem mistério. A sede oficial da Câmara dos Deputados é na capital federal, funcionando no Palácio do Congresso Nacional. Ponto. Simples e direto. Mas como a gente já sabe, a prova não costuma cobrar só o óbvio, não é mesmo? Pois é. É justamente aqui que a história fica interessante para quem está focado na prova. Existe uma exceção a essa regra, e são as condições dessa exceção que são um prato cheio para o examinador. Então, lembra daquela primeira pergunta? A resposta é errado. A Câmara pode sim se reunir fora de Brasília, mas o processo é bem rigoroso, olha só. Precisa ter um motivo relevante ou de força maior. Aí, a mesa delibera e toma a decisão. E o passo crucial, essa decisão precisa ser referendada, ou seja, confirmada pela maioria absoluta dos deputados. Tem que ter os 3 passos. Faltou um, já era. Beleza, já resolvemos o onde. Agora vamos para o quando. Vamos entrar no artigo 2º para entender o calendário legislativo. E aqui é outra área cheia de datas e regras que, nossa, despencam em prova. A sessão legislativa ordinária, então, é dividida em 2 períodos. E essas datas que estão aí na tela são cruciais, tem que estar na ponta da língua. O primeiro período vai de 2 de fevereiro a 17 de julho. E o segundo, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso aqui tem que ser decorado, não tem jeito. Certo, mas sempre tem o e se, né? E se uma dessas datas cair num sábado, num domingo ou num feriado? O que acontece? O regimento tem uma regra bem clara para isso. E é um daqueles detalhes simples que podem garantir um ponto precioso. A resposta, segundo o parágrafo 1º, é bem simples. A reunião é transferida para o primeiro dia útil subsequente. Fácil, né? Mas é o tipo de regra que, na correria da prova, pode passar batido. Então, vale a pena anotar. Ok, mas o calendário não se resume só a essas datas e a regra do dia útil. Tem alguns detalhes aqui que são críticos que podem mudar todo o jogo. São eles que definem a resposta certa na prova. E aqui está uma das regras mais importantes e que mais derruba a gente em prova. O recesso de julho não é garantido, pessoal. A sessão legislativa só é interrompida no dia 17 de julho, depois que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, for aprovada pelo Congresso. Ou seja, sem LDO, sem recesso. Simples assim. Agora gravem bem estes 2 números, primeira e terceira. Eles são a chave para entender quando acontecem as sessões preparatórias. Não é em toda a sessão legislativa, é só na primeira e na terceira. As sessões preparatórias são exatamente o que o nome diz, reuniões de preparação. E elas acontecem, como diz o parágrafo 2º, sempre antes da primeira e da terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura, ou seja, no primeiro ano e no terceiro ano da legislatura de 4 anos. Certo. Além das ordinárias e das preparatórias, a gente tem também as sessões extraordinárias. E o próprio nome já diz tudo, né? Elas são extra, fogem da regra. E por isso mesmo elas têm uma limitação bem importante. Olha só a diferença fundamental. Na sessão ordinária, a pauta é ampla, se discute de tudo. Já na sessão extraordinária, não. A pauta é estritamente limitada àquilo que motivou a convocação. O que está escrito no ato de convocação é o que vai ser discutido. E só, nada mais. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos para o nosso resumo final. Pensa nisso aqui como um mapa mental rápido para a gente fixar todos os pontos-chave que vimos até agora. É para não ter mais dúvida na hora da prova.
Então vamos lá, para fixar de vez. Primeiro, a sede. A regra é Brasília. A exceção, sim, mas só com deliberação da mesa mais aprovação da maioria absoluta. Segundo, datas no fim de semana. Joga para o próximo dia útil, sem complicação. Terceiro, recesso de julho. Só acontece depois que a LDO for aprovada. Sem LDO, sem recesso. Quarto, sessão extraordinária. A matéria é totalmente vinculada à convocação. E por último, sessões preparatórias. Acontecem antes da primeira e da terceira sessões. Anotado? Então fica a pergunta, né? Agora que essas regras estão mais claras, que outros detalhes do regimento podem virar armadilhas de prova? Fica a lição. O regimento interno está cheio desses pequenos pontos que fazem toda a diferença. O caminho é esse: estudar com atenção as exceções e as condições. Mantenha o foco e bons estudos!